A faxineira revelou o segredo brutal dos filhos cegos do milionário e mudou tudo em minutos. A casa era imensa, parecia um labirinto. Cada esquina guardava um segredo, um eco de risadas, sussurros e murmúrios. Os filhos cegos do milionário, conhecidos apenas por suas vozes melodiosas, carregavam um mistério que intrigava a vizinhança. A faxineira, uma mulher simples, com um olhar atento e curioso, nunca imaginou que naquelas paredes luxuosas se escondiam verdades sombrias. Naquela manhã fatídica, enquanto limpava o chão de mármore com um pano desgastado, ela ouviu algo que a fez congelar. Os jovens sussurravam em tom baixo, a voz de um deles subindo em desespero, como se estivessem tentando se proteger de algo horrível. A tensão crescia. O peito da faxineira batia forte, seu coração parecia querer saltar pela boca. Ela espiou pela fresta da porta e viu os filhos do milionário, os rostos pálidos e os olhos vazios de medo, como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre eles. O que poderia ser tão aterrorizante? Qual o segredo que eles guardavam com tanto cuidado? Não havia como juntar todas as peças, mas uma coisa era certa: algo terrível estava prestes a ser revelado, algo que mudaria suas vidas para sempre. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Aproveita e dá uma checadinha no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza que você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria triste se você perdesse algum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está lá, não esquece de apertar o botão de like, isso realmente me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. As palavras cortantes da conversa entre os jovens ecoavam na cabeça da faxineira. A impressão de que ela não deveria estar ouvindo aquilo a torturava, mas a curiosidade a prendia. O que aconteceu com eles para que estivessem tão apavorados? E o que aconteceria se esse segredo, tão guardado, escapasse e a verdade viesse à tona? Ela se sentiu dividida, um frio na barriga e a urgência de descobrir mais. Com o coração a mil, a faxineira ponderou se deveria se aproximar mais, ou voltar à sua rotina. Mas uma voz interior gritava que havia algo mais profundo ali, um mistério que, se revelado, poderia mudar tudo. O que ela decidiu fazer? A tensão pairava no ar, e as respostas estavam mais próximas do que ela imaginava. Com a respiração entrecortada, a faxineira tomou coragem e decidiu se aproximar da porta entreaberta. Cada passo que dava parecia fazer o chão rangir sob seus pés, como se a casa estivesse sussurrando para ela voltar. Mas o desejo de conhecer a verdade era maior do que o medo que a consumia. Ela se encostou na parede, a pulseira de sua avó tilintando, lembrando-a de que coragem era uma virtude. Foi ele quem fez isso. A voz aguda de uma das irmãs cortou o ar tenso, e a faxineira se esticou para ouvir melhor. Donatella, nós não podemos deixar que descubram. E o que você sugere? Ficar calados? A voz de um dos irmãos, grave e impositiva, reverberou na sala, cheia de dor e desespero. Ele vai nos encontrar. Já fez isso antes. O coração da faxineira disparou. Algo profundo e sombrio se escondia atrás daquelas vozes. A cada palavra, a sensação de que era uma testemunha involuntária de um crime aumentava. A ideia de ser descoberta a paralisava, mas o desejo de saber a verdade era mais intenso do que qualquer apreensão. E se aquele segredo fosse algo que pudesse ajudá-los? Ela se inclinou mais para frente, os dedos trêmulos segurando a borda da porta. O que ela poderia fazer? E se eles precisassem de ajuda? Várias possibilidades passaram por sua mente, mas não havia tempo para hesitar. Neste momento, um barulho perturba a conversa. Uma porta se abre com um rangido ensurdecedor. O olhar da faxineira se apropriou da cena enquanto ela se encolhia. Assustada, um homem alto e imponente entrou na sala, a silhueta projetada como uma sombra ameaçadora contra as paredes brancas e frias. Seus olhos pareciam perfurar diretamente os de cada um dos jovens. A tensão aumentou, e a faxineira se escondeu o máximo que podia, o coração pulsando na garganta. Irmãos, precisamos discutir o que aconteceu ontem.
A voz do homem era calma, mas havia um subtom de fúria que a fazia estremecer. Se eles souberem o que vocês fizeram, consequências severas virão. As palavras dele pareciam uma sentença de morte, e a faxineira tremeu ao perceber que estava diante de algo muito maior do que ela poderia imaginar. A ideia de se afastar, de correr e nunca mais olhar para trás, passou por sua mente, mas foi interrompida por um grito de um dos filhos. Pelo amor de Deus, não podemos continuar assim. É a nossa vida que está em jogo. O espectro da angústia planou no ar, e a faxineira sentiu a necessidade de intervir, de fazer algo, qualquer coisa. Mas como? A culpa de intervir poderia ser tão estrondosa quanto as revelações que estavam prestes a acontecer. E se o homem se voltasse contra ela? Ou, pior, e se esse segredo acabasse indo junto dela para a cova? Ela respirou fundo, já não podia mais retornar. As vozes dos jovens ecoavam em sua mente, e a aura daquela casa parecia vibrar com a intensidade do pesadelo que se desenrolava. A faxineira decidiu que não poderia sair sem descobrir mais ponto. Quando estava prestes a se mover, uma mão surgiu abruptamente da escuridão e agarrou seu braço. A faxineira se virou, o pânico congelando seu sangue, apenas para encontrar os olhos assustados de uma das irmãs. Você não pode ficar aqui. É perigoso. Ela sussurrou com urgência, mas havia uma determinação em sua voz. Você não sabe o que ele é capaz. O que mais poderia estar escondido naquela casa? A cada instante, a vida se tornava mais intrincada e ameaçadora. A faxineira estava prestes a fazer sua escolha, e a verdade estava prestes a sair do esconderijo. E, naquele momento, ela percebeu que as consequências seriam avassaladoras. Mas como ela iria descobrir o restante do segredo dos filhos do milionário? O que a jovem irmã sabia que poderia mudar tudo? O desespero nos olhos da irmã refletia a urgência da situação. A faxineira sentiu o puxão frio da mão ao redor de seu braço, um aviso implícito, uma súplica para que não se metesse em algo que parecia maior do que todos eles. Por favor, você precisa sair. A voz da jovem estava carregada de medo, e isso apenas aumentava a tensão que já pairava no ambiente. Mas a curiosidade era um veneno que corria forte nas veias da faxineira. Cada segundo que passava parecia carregar o peso de um segredo prestes a ser revelado. Eu não posso ir embora agora, sussurrou, sem desviar o olhar. Algo terrível está acontecendo aqui. E se vocês realmente estão em perigo, eu tenho que ajudar vocês. Não se envolva. A irmã a puxou para mais perto da porta, seu olhar nervoso fugindo para onde o homem estava. Você não entende a gravidade do que estamos enfrentando. Se ele souber que você esteve aqui, as consequências vão ser mortais. Mas a faxineira, tomada por um ímpeto de bravura, conseguiu se soltar da mão da jovem. Ela estava decidida a descobrir a verdade. Precisamos saber o que foi tão grave que vocês tentarão esconder. Qual é o segredo desse homem? A irmã hesitou, os olhos se movendo de um lado para o outro, como se ponderasse todas as possibilidades de dizer a verdade ou se calar. Finalmente, num sussurro quase inaudível, ela falou: ele não é quem você pensa. Nós não somos normais. A revelação deixou a faxineira confusa e intrigada. O que você quer dizer? Ele nos controlou por tanto tempo. O que aconteceu ontem foi uma tentativa de nos libertar. Mas não só isso. A voz da irmã falhou. A respiração tornava-se irregular enquanto ela olhava nos olhos da faxineira. Ele tem algo muito mais sombrio nas mãos, algo que poderia destruir vidas, e se ele descobrir que você sabe, não vai parar até acabar com todos nós. E com você também. A urgência na voz da jovem começou a penetrar a mente da faxineira. Aquela casa não era apenas um lar, era uma prisão, uma arena de conflitos e segredos sombrios. O homem estava alheio, mas sua presença era como uma tempestade prestes a eclodir. De repente, o homem, que até então estava concentrado nos irmãos, virou-se subitamente, seus olhos varrendo a sala. A faxineira fez uma rápida análise, não tinha mais tempo. Aquela conversa estava prestes a ser interrompida. Precisamos de um plano. Me diga como posso ajudar, a faxineira falou rápido, o tom decidido se destacando contra o clima caótico.
Ela não sabia exatamente em que estava se envolvendo, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Precisamos encontrar o celular do nosso pai, ele tem tudo gravado. Se tivermos isso, poderemos usar contra ele. A irmã parecia a cada instante mais esperançosa, mas o alarme no olhar não se dissipava. O homem se aproximou abruptamente da porta, e tudo dentro da casa pareceu parar. O que vocês estão sussurrando aí? Sua voz era um rugido, e a tensão na sala se transformou em um tsunami de pavor. A faxineira e a irmã entreolharam-se. O momento de agir era agora ou nunca. O tempo estava se esgotando, e as consequências do passado ameaçavam retomá-las a qualquer momento. Vamos! A faxineira disse, puxando a irmã e começando a se mover para trás. O instinto de sobrevivência havia tomado conta. Mas onde esconder-se? Para onde correr? Ele vem! A jovem gritou, e o homem já estava se movendo na direção delas. Assim, numa fração de segundo, a faxineira teve que decidir, ficar e lutar pela verdade ou correr e deixar o segredo nas sombras. Cada escolha tinha suas próprias consequências e o tempo para decidir estava se esgotando. O peso da verdade poderia mudar tudo ou acabar com eles. Enquanto o homem se aproximava, a faxineira se deu conta de que a próxima escolha tinha que ser feita antes que o destino daquelas almas inocentes fosse selado de uma vez por todas. O que ela iria fazer diante daquela pressão? A faxineira não tinha mais tempo. A decisão precisava ser rápida, mas a adrenalina a deixava alerta. Aquele armário! Ela gritou, apontando para um canto escuro da sala. Devemos nos esconder lá. A irmã hesitou, mas não havia outra opção. Elas correram até o armário, se enfiando rapidamente no pequeno espaço enquanto o homem se aproximava. O coração da faxineira pulsava descontrolado, seus sentidos estavam aguçados. Ela conseguia ouvir o som pesado dos passos dele, como um trovão em meio ao silêncio tenso. Cadê vocês? O homem soou mais próximo, sua voz cheia de uma mistura de raiva e confusão. Eu sei que estão aí. Silêncio. A irmã ofegava ao lado dela, e a faxineira segurava a respiração, esperando que o homem não abrisse o armário. A atmosfera se tornava sufocante. E então, com um estalo, a porta se abriu. O homem olhou fixamente para dentro do armário, seus olhos frios e calculistas. Cada segundo parecia uma eternidade. A faxineira desejou que o espaço se tornasse menor, que a escuridão a engolisse, que a tornasse invisível. Ele franziu a testa, olhou para o ambiente ao redor como se estivesse tentando decifrar um enigma complicado. Cadê seu irmão? Ele questionou, sua expressão agora uma máscara de raiva. A faxineira, sem conseguir se conter, começou a sussurrar para a irmã logo ao seu lado. O que vamos fazer? Aquele celular. Precisamos achá-lo. Para sua surpresa, a irmã começou a cobrir a boca com a mão, os olhos arregalados, enquanto movimentos apressados podiam ser vistos. O homem não conseguia mais encontrar as palavras e pareceu hesitar. Isso fez o coração da faxineira disparar. O tempo poderia estar a seu favor, mas a lâmina do medo se aproximava, cada vez mais afiada. De repente, uma ideia veio à mente dela. E se nós criássemos uma distração? Sussurrou. A irmã assentiu, mas havia dúvida em seu olhar. E se não funcionar? Temos que tentar. Enquanto pensava rapidamente, a faxineira percebeu um vaso de cerâmica decorativo ao lado do armário. Com um movimento sutil e decidido, ela pegou o objeto, encostou-o aos lábios e sussurrou na direção da irmã. Quando eu disser, você vai abrir a porta e correr para me ajudar. Ela estava tão concentrada no vaso que deixou escapar uma respirada profunda. O homem, aperfeiçoando seu olhar, pareceu captar o leve som. Vocês acham que podem se esconder de mim? E então, em um momento crítico, a faxineira virou o vaso em uma explosão de cerâmica e flores secas. O barulho reverberou pela sala e ecoou nos ouvidos dela como um tiro em uma noite silenciosa. Agora! Gritou, assim que o homem virou o corpo para o som. A irmã se lançou para fora do armário, agindo como uma centelha de esperança num mar de escuridão. O homem imediatamente se virou, seus olhos se arregalaram enquanto via a irmã correr. Você não pode escapar! E naquele momento, a faxineira deu um passo à frente, tomando coragem.
Você não pode nos controlar mais. É hora de acabar com isso. O homem avançou, mas a irmã gritou: o celular está na garagem. O olhar do homem mudou. Um manto de raiva envolveu seu rosto enquanto a faxineira e a irmã se lançavam para a porta. Deliberadamente, a faxineira sentiu a adrenalina alimentar sua determinação. Elas não estavam apenas ali para se esconder, mas para lutar pela verdade e pela liberdade. Mas antes que pudessem abrir a porta, uma sombra gigantesca se formou atrás delas. Um sorriso maligno surgiu nos lábios do homem. Itens muito mais importantes do que um celular foram guardados. E vocês não têm ideia do que isso pode lesionar. O pavor apertou o peito da faxineira, e o futuro delas parecia escorregar entre os dedos. Você vai se arrepender de ter se intrometido na minha vida. E assim, quando a porta se abriu, revelaram uma sala cheia de segredos, onde a verdade poderia ser mais mortal do que a mentira. O que viria a seguir? A faxineira olhou para a irmã, a determinação enfrentando o medo. Qual era realmente o segredo daquele homem? E o que o celular poderia revelar? A faxineira sentiu a brisa gelada da sala ao abrir a porta, e o ar denso de segredos pareceu agarrar suas entranhas. O homem, agora mais ameaçador do que nunca, posicionou-se em um ângulo que bloqueava sua única saída. A irmã, já no limiar de um colapso nervoso, olhava para a meia luz da sala, e a tensão aumentava. Voem o que você escondeu aqui? A faxineira pronunciou as palavras como uma provocação, sua voz tremendo mas repleta de bravura. Essa era sua única chance. Um riso escarnecedor ecoou pela sala, tingido de desprezo. Vocês não fazem ideia do que estão prestes a descobrir. O celular não é o problema. O que ele guarda é muito mais perigoso. O homem voltou-se, apontando para uma mesa ao centro da sala, onde um dispositivo moderno pulsava com uma luz inquietante. O que vocês acham que eu estou fazendo aqui? Protegendo o que é meu. As duas o observaram, a mente da faxineira correndo como um carro descontrolado. A luz do celular que estava atrás daquela mesa. Uma centelha de alarme se acendeu em sua mente. O celular continha segredos que poderiam expor tudo. Ela sabia que a vida da irmã, assim como a dela, dependia disso. Mas o que era tão perigoso que o homem estava disposto a matar para proteger? Sem mais tempo para hesitações, a faxineira avança com determinação. Seja o que for, vamos descobrir. E fez um movimento rápido em direção ao aparelho quando, de repente, o homem agiu. Com um grito feroz, ele se atirou na direção delas. Não toquem nisso. Vocês não têm noção do que estão fazendo. Ele se lançou, tentando bloquear o caminho. A faxineira e a irmã trocaram olhares rápidos, a compreensão mútua se formando silenciosamente. Elas precisavam ser rápidas. Um passo atrás do outro, elas se moveram como um só corpo. A irmã tirou um vaso próximo, e o objeto quebrou, espalhando cerâmica pelo chão, enquanto a faxineira mergulhava em direção ao celular. O homem gritou, distraído pelo impacto, e elas aproveitaram para se contornar. Mas não antes de a faxineira sentir a mão gélida dele em seu braço, puxando-a de volta. Vocês acham que vão escapar de mim assim tão facilmente? Ele estava furioso, os olhos iluminados por uma mistura de raiva e desespero. A faxineira lutou contra sua força, puxando-se para fora de seu alcance enquanto a irmã lutava em um esforço em vão para ajudá-la. Com um movimento rápido, ela conseguiu alcançar a mesa e pegou o dispositivo em mãos. O brilho do celular iluminou seu rosto, revelando uma tela cheia de mensagens cifradas, imagens que pareciam inofensivas, mas que traziam um peso sinistro. O que é isto? Ela murmurou, quase sem fôlego. As mensagens mencionavam um tal projeto, e o sobrenome do homem aparecia com frequência. Não! Dê-me isso! Ele rugiu, decidido a recuperar o objeto. Mas naquele momento, a faxineira teve uma ideia brilhante. Sabe, você acha que pode nos controlar, mas o que você não percebe é que a verdade tem poder. E, ao dizer isso, a faxineira começou a discar um número na tela. Ela não tinha certeza de quem seria, mas precisava enganar o homem. Não faça isso! Ele avançou, mas a faxineira já tinha apertado o botão,
chamando a atenção de alguém. As luzes da sala piscavam, e o medo congelou em seus olhos ao ouvir o barulho do telefone que tocava ao fundo, ecoando pelo ambiente. E então, em um flash, os sons de uma sirene começaram a se aproximar. O que você fez? Ele parou de repente, seus olhos se arregalando, enquanto a realidade da situação começava a apertar seu cerne. Você vai ter que lidar com o que criou. A faxineira gritou, sentindo uma onda de esperança misturada ao pânico. O homem olhou ao redor, percebendo que o tempo estava se esgotando. Antes que pudesse reagir, a porta da casa se arrebentou, e uma figura surgiu na entrada, armada e decidida. Polícia! Não se mova! E com isso, a sala explodiu em ação. A faxineira e a irmã, agora entre as sombras do que um dia foi a prisão delas, esperavam que a verdade finalmente viesse à tona. Mas a última imagem na tela do celular a fez parar. Era uma foto que revelava mais do que elas jamais imaginariam: rostos conhecidos, amigos e até familiares. E uma pergunta foi acentuada em sua mente: eles estavam todos envolvidos? O clima na sala estava denso, quase palpável. O homem congelou diante da presença da polícia, a fúria em seu olhar se misturando ao desespero. A faxineira segurava o celular, a luz da tela lançando sombras que dançavam no rosto dele. O coração dela batia descompassado, uma mistura de medo e adrenalina pulsando em suas veias. Levante as mãos! A policial ordenou, avançando com cuidado. O homem hesitou, sua expressão mudava rapidamente entre a raiva e a resignação. Ele percebia que as cartas estavam na mesa, mas ainda assim a relutância de se entregar o fazia parecer um animal encurralado. Não toquem nisso! Ele gritou, tentando recuperar a força, a voz subindo em desespero. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O que está ali pode destruir vidas. A faxineira abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um brilho latente no celular que refletia na parede. Ela piscou os olhos, sentindo a pressão aumentar. As mensagens e imagens flutuando em sua mente começavam a se sobrepor, formando uma teia de conexões. Amigos, conhecidos, rostos familiares. Por que estavam todos envolvidos? O que aquele homem tinha a ver com suas vidas? Calma, se você se entregar, pode sair vivo dessa, a policial disse, tentando manter a situação sob controle. O que você disse? Eu sou o que resta. O que sobra? Ninguém vai me deixar sair. Ele se virou em um giro, agora encarando as irmãs diretamente. A verdade não é sempre o que parece, garanto a vocês. E o que isso significa? A faxineira perguntou, sem conseguir conter a curiosidade. Que verdade você está tentando esconder? Ele olhou ao redor, como se buscasse uma saída, e então, com um grito de desespero, avançou em direção à mesa, como se quisesse destruir o celular. Em frações de segundo, a equipe de polícia reagiu. Um policial saltou à frente e o desarmou, o empurrando para o chão. A sala explodiu em caos. A irmã da faxineira agarrou o celular, segurando-o como um talismã, esperança renovada nas mãos. Eu não posso deixar isso escapar. Temos que descobrir o que está acontecendo. O homem estava agora no chão, agora contido e sem defesa. Vocês não entendem. A misericórdia não existe neste jogo. Seus gritos eram uma mescla de pavor e raiva, como se ele soubesse que um ciclo sombrio estava prestes a se desencadear. Que jogo? A faxineira perguntou, sentindo um nó na garganta. A angústia em sua voz era um eco do medo que permeava a sala. Os filhos cegos do milionário, ele respondeu, seu olhar feroz voltando-se para elas. A frase pairou no ar como uma bomba relógio prestes a detonar. Eles se alimentam da verdade, da dor, da destruição que vocês nem imaginam. Os pulmões dele pareciam inflar enquanto a adrenalina tomava conta. E todos vocês estão no centro disso. Vocês só não perceberam ainda. A policial, um pouco confusa, mas ainda atenta, interrogou. Do que você está falando? O que isso tem a ver com vocês? O homem riu, um som seco e sem alegria. Você quer saber? Comecem a olhar para quem vocês confiam,
O que acham que realmente conhecem pode não ser verdade. O jogo já começou. A faxineira e sua irmã trocaram um olhar carregado de incerteza. A tensão era cortante e o peso do desconhecido sentia-se como uma sombra ameaçadora que pairava sobre elas. Precisamos descobrir mais. Precisamos saber qual o real caminho a seguir, a faxineira disse, seu tom decidida, enquanto encarava o celular em suas mãos. Ela sabia que a verdade estava lá, escondida em mensagens enigmáticas, e que desvendá-las era a chave para suas vidas. Mas, naquele momento crucial, o celular começou a vibrar. Uma nova mensagem apareceu na tela, e antes que pudesse lê-la, o homem gritou: "Se vocês fizerem isso, não haverá como voltar atrás." A sirene distante continuava seu vail, mas os ecos de seu aviso eram abafados pelo peso das palavras dele, enquanto a faxineira olhava para a mensagem e seu coração disparava. O que ela descobriria a seguir poderia mudar não apenas o destino delas, mas de todos os envolvidos. E uma pergunta aterradora surgiu em sua mente. O que mais eles estavam prestes a perder? A mensagem no celular brilhou como uma oferenda do destino, seu texto pequeno, mas envolto em mistério. A faxineira não hesitou. Ela se aproximou da tela, absorvendo cada palavra. O que poderia ser tão alarmante que o homem parecia disposto a fazer qualquer coisa para evitar que elas vissem? Cuidado! Eles estão observando. Não confie em ninguém. Seu coração disparou. O aviso ressoava como um sino de alarme em sua mente. A sala ao seu redor, antes cheia de ameaças, agora parecia um labirinto de traições e armadilhas. A irmã dela, que também olhava a tela, estava em silêncio, os olhos arregalados. "Pode ser uma armadilha", a irmã sussurrou, sua voz tremer. "O que fazemos agora?" "Temos que seguir em frente", a faxineira respondeu, uma determinação crescia dentro dela. "Precisamos descobrir a verdade que ele mencionou. Se esse jogo realmente começou, então temos que ser mais espertas que eles." O homem no chão se contorcia, ainda lutando contra as restrições dos policiais. Ele falava descontroladamente, segredos e advertências misturando-se em um só clamor agudo. "Vocês não têm a menor ideia do que podem estar despertando. Eles têm olhos em toda parte. Eles sempre estão um passo à frente." A policial, que ainda controlava a situação, começou a se inquietar. "Todos calados. Estamos perdendo o controle aqui." Mas suas palavras caíam no vazio enquanto a faxineira e sua irmã se entreolhavam, já decididas a ignorar a ameaça. Vão proteger pessoas que não conhecem? Serão peões nesse jogo. O homem gritou, sua voz ecoando pela sala. "O que vocês acham que ele fará quando descobrir que vocês estão vasculhando tudo? Ele não vai hesitar em acabar com vocês." O tempo parecia parar enquanto as opções se acumulavam na mente da faxineira. O peso do celular parecia aumentar em suas mãos. O chamado pela verdade, assombrado pela possibilidade de uma catástrofe, pulsava em seu peito. Se os filhos cegos do milionário eram uma ameaça real, a única forma de se proteger era enfrentá-los de frente. As sirenes se tornaram uma trilha sonora tenebrosa da decisão que elas estavam prestes a tomar. A irmã da faxineira voltou seu olhar ao celular, as mensagens começavam a rolar para cima, revelando uma lista de contatos e conversas obscuras. Nomes que pareciam estranhos, mas que, ao mesmo tempo, soavam familiares. Amigos, vizinhos, pessoas cuja confiança sempre tinham guardado. "Olha isso!" A irmã exclamou, apertando a mão ao conceito aterrador. "Essas mensagens estão conectadas a eventos estranhos na vizinhança. Acidentes, desaparecimentos." O medo instalou-se, uma sensação que não se podia ignorar mais. Elas estavam no meio de algo muito maior do que imaginavam. Algo sombrio. A faxineira, com a mente acelerada, fez uma escolha que poderia designar sua existência a partir daquele momento. Era hora de confrontar o desconhecido. De repente, o barulho dos policiais interrompeu seus pensamentos. Um oficial se aproximou, e ela percebeu que a situação poderia mudar ainda mais. "Vocês precisam deixar isso. É muita informação para lidar de uma vez." Mas a faxineira já tinha determinado, com uma fervorosa certeza, não.
Nós precisamos disso. E vamos descobrir o que se esconde por trás desse jogo. O homem, ainda preso ao chão, fitou-as com um olhar que poderia, de forma absoluta, iluminar o pavor em seu interior. Vocês estão fazendo um erro colossal. Cuidado com a luz que estão prestes a acender. Com o coração acelerado e olhos fixos no celular, a faxineira hesitou, um suor frio escorrendo pela espinha. Seria possível que todo aquele terror estivesse à espreita, pronto para se revelar? Uma nova mensagem apareceu na tela, pondo um ponto final na hesitação. O encontro é amanhã. Não fale. O que isso significaria? Um convite, uma trapaça ou um aviso? Enquanto a tensão preenchia a sala mais uma vez, a determinação pela verdade travava uma batalha feroz contra o medo do desconhecido. O que as esperava no tal encontro? E quem estaria realmente por trás do sorriso manipulador do milionário? O dia amanheceu cinza, com nuvens pesadas pairando sobre a cidade como se estivessem prenunciando o que estava por vir. A faxineira e sua irmã acordaram com a mesma inquietação pulsando em seus peitos. Nem o cheiro do café passado conseguiu aliviar a tensão. O celular, quase esquecido sobre a mesa, parecia vibrar com uma energia própria, insistindo para que elas não desviassem do caminho que escolheram. O encontro estava se aproximando e com ele a incerteza e o medo. Você se lembrou do local? A irmã perguntou, os olhos brilhando com um misto de excitação e temor. Sim, o parque. O mesmo onde o velhinho foi visto pela última vez, a faxineira respondeu, já imaginando o que poderia acontecer. Vamos com calma. Enquanto se arrumavam, outras mensagens pipocavam na tela do celular, pelas quais não podiam se dar o luxo de ignorar. Algumas eram drenadas de angústia, outras traziam um alerta emergente. Eles já sabem que você vai. Uma frase que pairava como uma sombra sobre suas cabeças. Um nervoso aperto no estômago se formou. A faxineira respirou fundo, tentando afastar os pensamentos sombrios. Uma escolha fora feita, e elas não podiam dar marcha ré. Os minutos seguintes foram um borrão. Mal saíram de casa e a atmosfera ao redor pulsava com algo ameaçador. O parque, normalmente um refúgio, agora se apresentava como um cenário de um filme de terror. As árvores, com suas folhas se movendo lentamente, pareciam sussurrar segredos obscuros. Olha lá! Aquela figura parece familiar, a irmã disse, interrompendo o fluxo de pensamentos da faxineira. Era um homem de paletó escuro, com um chapéu que tapava parte do rosto, acenando discretamente para elas. O coração dela acelerou. Não podemos nos aproximar, pode ser uma armadilha, a faxineira advertiu, segurando o braço da irmã firmemente. Mas a irmã parecia hipnotizada pelo homem. Acho que é ele. Foi quem mandou a mensagem. Aquele que está envolvido nisso tudo. Foi instintivo, a faxineira não hesitou. Elas se deslocaram lentamente, quase em câmera lenta, em direção ao homem enigmático. Cada passo ecoava o peso da decisão que haviam tomado. A tensão cresceu até que o homem as encarou, um sorriso enigmático se insinuando em seu rosto. Bom que vieram. Precisamos conversar sobre as verdades que todos estão tentando esconder, ele disse, com uma voz que misturava calma e autoridade. O que vocês descobriram até agora? A faxineira trocou um olhar significativo com a irmã. Estavam em um ponto sem retorno, e não podiam se dar ao luxo de hesitar. Sabemos sobre os acidentes. Sobre os desaparecimentos. Alguém quer que a gente fique fora do caminho, respondeu a faxineira, a determinação subindo através de sua voz. O homem analisou-as por um momento, seus olhos parecendo penetrar através de suas almas. Vocês estão cercadas de mentiras e enganos. Você não entende o quanto elas confabulam contra vocês, não é? 2 veículos escuros pararam abruptamente ao lado, e uma onda de terror invadiu o coração da faxineira. A saída havia se reduzido. As janelas desceram lentamente, revelando rostos familiares. Eram conhecidos da vizinhança, figuras de confiança que pareciam distantes, mas agora exibiam expressões sombrias. Vocês devem parar agora. Não se metam onde não foram chamadas, um deles gritou, sua voz carregada de ameaças. A faxineira e sua irmã estavam paralisadas, a realidade despedaçando-se ao redor delas.
Como aquela era a mesma comunidade em que sempre confiaram. E se tudo não passasse de uma armadilha, uma teia de mentiras montada em torno delas? No entanto, mesmo diante do medo avassalador, a faxineira sentiu uma determinação brotar dentro de si. Ela não poderia recuar agora, não depois de tudo que havia descoberto. Se este é o caminho que escolheram, então que assim seja, ela disse, desafiando as ameaças que a cercavam. Quando o homem de paletó decidiu intervir, o clima se intensificou. Vocês estão prestes a fazer uma escolha monumental, mas lembrem-se, nas sombras, nem tudo é o que parece. Uma nova mensagem iluminou-o celular, fazendo o coração da faxineira disparar novamente. Você não pode protegê-las. A escolha é delas. E a confusão crescia, como um labirinto feito de rostos familiares e mágoas conhecidas. O que seria que estava escondido naqueles sorrisos? A próxima jogada estava prestes a acontecer, e a faxineira percebia que o jogo estava longe de terminar. Um silêncio opressivo dominou o parque enquanto as duas irmãs e o homem de paletó se encaravam, antes que a atmosfera explodisse em tensão. Os rostos conhecidos nas janelas dos carros não eram mais os de prováveis amigos, mas figuras ameaçadoras que poderiam se transformar em inimigos a qualquer momento. A faxineira sentiu o coração disparar e a respiração se tornar pesada. Esse homem pode ser a nossa única chance, pensou, enquanto olhava para a irmã. A expressão dela era uma mistura de medo e determinação. Elas não tinham tempo a perder. Vamos ver o que ele tem a dizer, sussurrou. O homem, sem esperar pelo sinal delas, iniciou um movimento para se afastar do grupo que as cercava. Ele olhou por cima do ombro, gesticulando para que seguissem. Venham! É mais seguro ali, onde a visão não é boa para eles, ele murmurou, sua voz carregada de urgência. Sem hesitar mais, as irmãs seguiram o homem, atravessando rapidamente o caminho de terra batida, um olho sempre voltado para os rostos nas janelas dos veículos escuros. Para onde estavam sendo levadas? A ansiedade corria em seu sangue, mas elas não podiam voltar atrás. Chegaram a um pequeno bosque cercado por árvores densas. O homem parou abruptamente, virando-se para elas. Precisamos ser rápidos. O que vocês descobriram pode ser mais perigoso do que imaginam, ele disse, parecendo cada vez mais nervoso, como se o tempo estivesse se esgotando. Você sabe sobre os desaparecimentos, não sabe? A faxineira perguntou, tentando ocultar a insegurança em sua voz. Sim. E muito mais. Essa cidade, essa comunidade, é muito mais complicada do que você pensa. Os filhos do milionário não são os únicos que estão envolvidos. Há forças muito maiores em jogo, ele respondeu, seus olhos refletindo um medo profundo. A irmã dela olhou para ele, perplexa. O que quer dizer com isso? O que eles têm a ver com tudo? Precisamos de respostas. O homem respirou fundo e baixou a voz. Os desaparecimentos não são aleatórios. Eles são parte de um pacto. Esses filhos, cegos antes mesmo de nascer, são usados como peças em um jogo que vocês não podem compreender completamente. Eles são só marionetes na mão de quem comandam. As palavras dele ecoaram na mente da faxineira, trazendo uma enxurrada de cenas das últimas semanas. O velhinho, os avisos, as mensagens. E por que você está nos ajudando? O que você ganha com isso? Ele hesitou, seu semblante mudando. A verdade é que eu também sou um prisioneiro nesse jogo. As pessoas que vocês conhecem, todas aquelas que elas acham que são suas amigas, estão todas envolvidas. Todos, até mesmo a polícia, têm suas lealdades divididas. O peso da afirmação fez o coração da faxineira disparar. Ela olhou para a irmã, que parecia cada vez mais abalada. E se elas não estiverem do nosso lado? A irmã perguntou suavemente, um nó na garganta. É por isso que vocês precisam descobrir o que realmente aconteceu na noite que o velhinho desapareceu. Ele tem as respostas que vocês tanto buscam, disse o homem, olhando rápido para os lados, como se esperasse ver algo emergir da escuridão das árvores. Como vamos encontrá-lo? A faxineira questionou, tomando coragem. Ele deve estar em um lugar que fica fora do mapa, um esconderijo. Mas não podemos demorar, eles não tardarão a descobrir que estamos aqui.
O homem virou-se para a saída do bosque, indicando o caminho a seguir. De repente, um barulho cortou o silêncio, o som de passos apressados se aproximando. Uma voz familiar gritou do lado de fora, e a faxineira sentiu um frio na barriga. Vamos, precisamos ir agora. O tempo se esgotava mais rápido do que podiam imaginar. O que elas encontrariam no esconderijo? E quem mais estaria envolvido nesse intricado jogo de poder? Uma escolha estava sendo feita. Estavam prontas para amar o desconhecido ou mergulhar ainda mais fundo na escuridão. Apenas lembre-se, a verdade é apenas o começo do fim, disse o homem, apertando a mão delas sem esperar por resposta. Enquanto se preparavam para correr, um pensamento assombrou-a. Faxineira, até onde eu iria por amor e verdade? O eco dessa pergunta ficaria com elas enquanto a floresta parecia tomar vida ao redor, guardando segredos que poderiam mudar o destino de todos. Quando a faxineira e sua irmã se lançaram pela trilha em direção ao esconderijo, a adrenalina pulsava em suas veias. Cada passo ecoava em sua mente, e a sensação de estar sendo observadas apenas aumentava a urgência de suas ações. À medida que se afastavam do parque, a tensão crescia entre elas, misturando esperança e medo em um só sentimento. A cada esquina, fantasmas do passado surgiam em suas memórias, sussurrando advertências e dúvidas. O homem que as guiava parou abruptamente em um pequeno espaço encoberto por folhas secas e galhos. Aqui é o lugar, ele disse, a voz carregada de emoção contida. O esconderijo era um pequeno barraco coberto de trepadeiras, uma estrutura que parecia estar abandonada, mas que exalava um mistério palpável. Aqui, eu guardava informações, ele esclareceu, puxando um velho baú do chão. Se encontrarmos o que eu escondi, conseguiremos dar um passo à frente da situação. A faxineira e sua irmã se entreolharam, a urgência de suas missões visível em cada olhar. Mas o que você escondeu? O que é tão valioso? Indagou a faxineira, sentindo um nó na garganta. Provas. Documentos que ligam os filhos do milionário a todo o caos que está acontecendo. Eles não podem ficar fora do alcance da verdade, a verdade os destrói. As palavras do homem a deixaram inquieta, despertando um misto de curiosidade e receio. Enquanto o homem vasculhava o interior do baú, o silêncio tenso se impôs. A faxineira olhou de relance para a irmã, sentindo seus próprios medos se entrelaçarem como uma tempestade prestes a explodir. A irmã respirava fundo, como se estivesse se preparando para algo maior. Precisamos saber o que está dentro desse baú, ela murmurou apenas para si. Com um movimento rápido, o homem puxou alguns papéis amarelados e os espalhou sobre uma superfície rudimentar. A faxineira se inclinou para observar, e seu coração afundou. Havia nomes, registros e fotos de pessoas que havia conhecido por anos. As referências eram relacionadas a um tipo de sociedade secreta e a ligações com desaparecimentos que sua mente mal conseguia acomodar. Isso não pode ser. Eles estão todos envolvidos? Sua voz tremeu, como se estivesse tentando abarcar a atrocidade numa estrutura lógica. Sim, e não é só isso. Eles controlam a cidade, as decisões. Cada um deles, respondeu o homem, seu olhar amargo se perdendo na distância. Mas a verdade é perigosa, e aqueles que a buscam, frequentemente, acabam pagando um alto preço. Nesse instante, um ruído fora do barraco quebrou o silêncio. A faxineira congelou. A expressão no rosto do homem se transformou em um aviso sombrio. Eles estão aqui. E antes que pudesse processar a informação, um grupo de figuras apareceu na entrada, rostos familiares e olhares frios. Eram vizinhos, amigos, e agora, algo muito maior os unia. Desespero atingiu a faxineira como um ataque. Vocês têm que sair! Agora! O homem gritou, tentando bloquear a saída com o próprio corpo. Mas a entrada estava cercada. Sabíamos que vocês viriam. Sabíamos que estavam buscando a verdade, uma voz conhecida falou, ressoando como um trovão. É hora de parar com isso. Os amigos antigos agora pareciam sombras, grotescas e ameaçadoras diante da revelação. A faxineira precisava tomar uma decisão: permanecer e lutar pela verdade ou tentar uma fuga desesperada. A irmã dela, já com os olhos brilhando de determinação, sussurrou, vamos usar o celular. As mensagens, a prova que encontramos, temos que expor isso.
A faxineira assentiu. Precisamos mostrar a eles como estão sendo manipulados, como todos nós somos. E, num momento de coragem, virou-se para o grupo. Escutem. Vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. O que realmente está em jogo? Mas as vozes começaram a se sobrepor, a lealdade distorcida pressionada pela ameaça. O homem que estava contra a porta olhou seu velho grupo com desconfiança. Eles estão jogando com suas vidas. Não saiam desse caminho. O que você sabe? Você está se metendo onde não foi chamado. Gritou um dos vizinhos. E a tensão disparou. Os corações batiam como tambores de guerra. Cala a boca! A faxineira gritou, sua voz ecoando com toda a força que conseguiu reunir. Se vocês querem saber a verdade, aqui está. Ela levantou o celular diante deles, seus dedos esfregando a tela na esperança de encontrar a mensagem certa. Com um movimento nervoso, ela abriu a conversa que havia lido anteriormente, naquela fração de segundo, enquanto a tensão explodia e a sala cheirava a medo. Ficou claro que a verdade aqui precisava ser exposta. Cuidado. Eles estão observando. Não confie em ninguém. O aviso proferido ecoou em seu cérebro. As mensagens tremeram em sua mão, entrelaçadas com a realidade que antes era ignorada. O homem atrás dela olhou em volta, visivelmente descontrolado. Vocês não percebem? Eles só estão esperando um deslize para eliminar quem for uma ameaça. E com isso, as vozes começaram a calar-se. A atmosfera se carregou de incertezas, mas eram apenas espaços vazios, não mais que ilusões de segurança. A realidade nua e crua estava diante deles, pulsando com um poder que não podiam entender ou controlar. Antes que pudesse pensar mais, uma nova mensagem apareceu em seu celular. A verdade não deve ser revelada. A escolha dela pode ser a última. A faxineira sentiu seu coração parar por um momento, um frio na espinha. Todos vocês, por favor, escutem. O jogo começou, e somos todos peões. No entanto, antes que as palavras pudessem se solidificar no ar, as figuras começaram a avançar, a sombra do passado em sua forma mais visceral e aterrorizante. Não havia mais tempo. Agora, o que a faxineira e sua irmã podiam fazer era aceitar a verdadeira natureza do que haviam descoberto. Com a determinação ardendo nas veias, a faxineira decidiu que não importava o custo, ela lutaria por suas almas, por aqueles que estavam em perigo. Sairemos daqui com a verdade, custe o que custar. E assim, sob a pressão das sombras que rodeavam, uma nova batalha fria, mais quente, começava a se desenrolar, e as verdades, finalmente, viriam à tona. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Comente suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.